Cara, eu vou, mano. Esse é meu propósito. Tirar a venda dos olhos das pessoas. Um dia eu tive cego, mas alguém também abriu os meus olhos. Você pode sim, cara, ter alta performance na sua vida e em Cristo também. Todas as vezes que eu procuro ler a Bíblia, eu tento sempre tirar das histórias bíblicas algo de relevante aqui para os nossos dias, né? A Bíblia é um livro muito atual, né? É um livro de grandes histórias e a gente consegue trazer para o nosso dia e aprender muito com elas. Tem um personagem bíblico que ele era chamado de Saulo de Tarso. Olha só, esse cara teve um papel muito importante. Diz a história que Saulo, ele era um perseguidor dos apóstolos de Jesus e do próprio Jesus. E sabe o que era o mais curioso? O mais curioso, ele perseguia os cristãos em nome de Deus. Olha que louco. O cara era tão cego espiritualmente, ele era tão religioso, que ele caçava, ele perseguia os cristãos, achando que ele estava fazendo o correto. Maluco, né? E aí o muito louco é que ele teve uma experiência real com Jesus. Olha só. Jesus aparece para Saulo em espírito e ele estava com aquela tropa, né, de perseguidores, né? E ninguém conseguiu ver Jesus, somente Saulo. E Jesus apareceu num espírito com uma luz muito forte e naquele exato momento ele cegou Saulo. Ele fechou as vistas de Saulo e Saulo ficou apavorado. Aí sim, ele teve uma cegueira, mas uma cegueira física. Nesse momento entra um outro personagem, cara, bíblico muito interessante. Ananias, cara. Ananias também era um dos discípulos de Jesus. E Jesus também aparece para Ananias em espírito. E aí pede para Ananias fazer uma missão. Ananias, você vai fazer o seguinte: tem um camarada que mora lá na cidade de Tarso. Ele é chamado de Saulo. Ananias se arrepiou inteiro, porque já tinha ouvido falar desse cara. Ele falou: Jesus, pelo amor de Deus, pelo amor de seu pai, eu sei de quem que você está falando. Ele falou: calma, me ouve até o final. Essa é a minha tradução, tá? Eu estou imaginando que foi assim o papo. E ele fala assim para Ananias: eu quero que você vá até a cidade de Tarso, na rua direita, e procura esse camarada. O nome dele é Saulo. Ele vai estar lá te esperando dentro da casa dele. Cara, Ananias, eu acho que Ananias parou e pensou, falou assim: meu, esse cara tá louco, ou eu que tô louco de achar que Jesus tá pedindo um negócio desse pra mim. O cara era o maior perseguidor de cristãos da época. Como é que o Jesus Cristo ia pedir para um cara que persegue cristão ir atrás do perseguidor? Não fazia sentido. Jesus fala para Ananias: Ananias, faz o que eu tô falando, tá? Vai lá na cidade de Tarso, lá na rua direita. Você chega lá, você pergunta para qualquer um: onde é a casa de Saulo? Ele tá te esperando. Olha só o que Jesus fez. Jesus amarrou aqui Ananias com essa história, tá? E em espírito, lá em sonho, ele falou assim para Saulo: ó, vai vir um cara aqui, Ananias, ele vai orar por você e vai limpar a sua visão. Ele vai voltar você a enxergar. Olha como Deus age, né? Quando ele tem um propósito na nossa vida, o que ele faz? Ele coloca você numa situação, tá? E depois ele coloca uma outra pessoa na sua situação para que vocês se encontrem e resolvam essa parada. Ele fazia isso. É muito louco pensar, porque essas histórias da Bíblia, você traz para os nossos dias, é exatamente assim que acontece. Quantas vezes você não estava em apuros? Quantas vezes você não se sentia cegado? Quantas vezes você não conseguia enxergar o que estava na sua frente? E chegava uma pessoa, como se fosse enviada por Deus, e te dava uma resposta ali. Ó, vou continuar a história para vocês verem o que aconteceu. Ananias, quando chega na cidade de Tarso, ele vai até a rua direita e pergunta lá para um camarada que estava lá. Ele falou: a casa de Saulo é ali. Ele morrendo de medo, tá? Ele foi morrendo de medo. Quando ele chega lá, Saulo tá ajoelhado, chorando e orando, esperando a chegada de Ananias. Quando ele chega lá, ele vê um homem cego, né? Ajoelhado,
chorando e orando, e pergunta: você que é Saulo? Imediatamente Saulo fala: e você? Você é Ananias? Entende a lição? Jesus já tinha preparado tudo, assim como ele faz na nossa vida. Um estava esperando o outro. Você não acha que Ananias, por algum momento, ele falou: cara, eu devo estar ficando louco? Jesus está falando para mim isso. Quantas vezes Jesus já não falou aí dentro do seu coração e pediu algo para você que você duvidou? Ananias não duvidou, ele simplesmente teve fé e foi. Quando ele chega lá, Ananias começa a orar, faz uma intercessão com as mãos, e assim diz a Bíblia que como escamas de peixes caíram dos olhos de Saulo, e a partir daquele momento ele começa a enxergar. Um milagre aconteceu naquela casa. E aí depois, se vocês continuarem lendo ali os relatos bíblicos, mostra que Paulo, após ter essa experiência maravilhosa com o Espírito Santo e com Jesus Cristo, ele começa de perseguidor, tá? De perseguidor dos cristãos, a andar junto com os cristãos. A vida dele foi transformada naquele momento, porque Deus tirou todas as escamas dos olhos de Saulo, e naquele momento ele passou a ser Paulo, apóstolo Paulo, esse que você conhece, um dos maiores mensageiros da palavra de Jesus Cristo aqui na Terra. Paulo teve um papel muito importante para os cristãos, e até hoje ele é um homem muito citado na Bíblia, nas Escrituras, nas igrejas, como um exemplo de homem. Deus tinha um propósito para a vida daquele homem. Deus tem um propósito para a minha vida, Deus tem um propósito para a sua vida, Deus tem um propósito para a vida de todo mundo. Até hoje é assim. E às vezes a gente descobrir isso parece que é difícil, não é? Mas sabe por que às vezes a gente não entende o nosso propósito? Porque a gente não ouve essa voz de Deus. É essa que fala aí dentro do seu coração, né? Às vezes as pessoas me perguntam: e aí, Michael, né, como eu vou descobrir o meu propósito? Quando você tem dúvida é porque você não encontrou. Porque quando você entra em contato com o seu propósito, é uma coisa que queima aqui, né? O meu propósito hoje é o quê? Tirar a venda dos olhos das pessoas, assim como Ananias fez, né? Um dia eu também tive cego, um dia eu também não enxergava, um dia eu não conseguia entender e nem observar as maravilhas que Deus era capaz de fazer na minha vida. E hoje eu me sinto na obrigação de, assim como foi tirada as escamas dos meus olhos, tirar a escama dos olhos das pessoas, né? E o mais legal, assim, ó, eu acho que é o sensacional, o fantástico, eu acho que é o extraordinário de Deus, é Deus estar me usando exatamente nas coisas que eu mais gosto. As coisas que eu mais gosto. Então, ele não me tirou nada, pelo contrário, ele acrescentou e vem acrescentando tudo o que eu estou construindo na minha vida, e eu estou usando tudo isso para ajudar as pessoas. Eu me sinto um privilegiado hoje, né? Tem pessoa que acha assim que você ter uma alta performance na sua vida, não é possível você ter uma alta performance em Cristo, né? Para você ser um grande empresário, você não pode dedicar a sua vida para Deus. Para você ser um grande influenciador digital, você só tem que pôr baboseira e não pôr um conteúdo como esse que eu estou fazendo aqui agora para vocês. Ó, Deus vai usar você, Ele me usa e vai usar todo mundo na área onde você é mais influente, na área onde você é mais próspero. A gente tem que parar de pensar que Deus vai extrair alguma coisa nossa para que a gente se dê para Ele. Não. Ele vai melhorar os seus dias, Ele vai abrir mais os seus caminhos, Ele vai abrir a sua visão, vai fazer você ter uma visão de Paulo, que enxergou depois que aquele homem Ananias veio e orou, e como um passe de mágica derrubou todas aquelas escamas. Procure o seu propósito. Fale com Deus, faça a oração, mas olha só, quando ele queimar aqui dentro, não tenha dúvida, siga o seu propósito, tá? E eu tenho certeza que esse é o caminho para você ser plenamente feliz.